5 mentiras que nós aprendemos na igreja, mas que não estão na Bíblia. E eu sei muito bem que esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que muitas pessoas tentam assistir para justificar o não cumprimento de um mandamento bíblico, que é o de congregar. E é por isso que eu já quero falar aqui no início do vídeo que congregar é um mandamento bíblico. Jesus era perfeito, nunca cometeu nenhum pecado e mesmo assim, mesmo no tempo dele tendo inúmeros defeitos nas pessoas da igreja, ele ia no templo constantemente. Então quem sou eu, quem é você, para a gente querer justificar o não cumprimento desse mandamento, que é o de congregar? E o objetivo desse vídeo é trazer coisas que nós aprendemos errado, mas que são contraditórias à Bíblia ou não estão na Bíblia e que acabam atrapalhando a nossa vida espiritual. E essa primeira é algo que eu ouço quase todos os dias. Eu imagino até que você que está assistindo ainda acredita nela, que é a de que não existe pecado menor ou maior que o outro. Não existe um pecado que seja mais grave que o outro. Todo pecado é igual. E o primeiro ponto que a gente precisa refletir quando a gente diz isso é que não faz sentido. Você acha que aos olhos de Deus uma mentira tem o mesmo peso de um assassinato? É óbvio que não. Só que essa daqui é a minha opinião. E como ela não vale de nada, a gente vai para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz a respeito. João 19:11 diz: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Isso daqui basicamente foi o que Jesus disse para Pilatos depois que Judas tinha vendido ele. Ou seja, Pilatos tinha cometido um pecado, mas Judas tinha cometido um pecado ainda mais grave. Porque Judas andou com Jesus, presenciou os milagres, viu tudo que Jesus fez ali com seus próprios olhos, e mesmo assim decidiu vender Jesus. Pilatos cometeu um pecado, Judas cometeu outro pecado ainda mais grave. E se o próprio Jesus afirma explicitamente que existe pecado mais grave, é óbvio que existe pecado menos grave. Agora é importante a gente entender: todo pecado de fato é muito grave. Todo pecado é abominável aos olhos de Deus. A mentira ser um pecado menos grave que o assassinato não faz da mentira um pecado leve, um pecado pequeno. Isso porque não existe pecado leve, não existe pecado pequeno. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. E é por isso que todo pecado é gravíssimo. Porém, existem alguns que são mais graves do que os outros. É importante a gente lembrar que apenas um pecado foi suficiente para expulsar Adão e Eva do paraíso e para trazer todas as maldições que nós temos nos dias de hoje. E além desse texto aqui que eu citei, existem muitos outros que deixam claro que existem pecados que são mais graves do que o outro. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. E é interessante a gente perceber que esse texto casa certinho com o que eu acabei de falar, de que não existe pecado pequeno. O texto diz claramente: essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, esses 6 pecados são abomináveis, são terríveis aos olhos de Deus, mas o 7º é ainda pior. E antes de ir para a segunda coisa que a gente aprende errado, eu estou pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então se você está interessado no conteúdo até o momento, clica aí em inscrever-se, vai aparecer um sino, você toca no sino e ativa a opção todas, para receber a parte 2 desse vídeo e os demais vídeos que eu postar. A segunda mentira é algo que atrapalha muito a vida espiritual de muita gente, que é a de que nós pecamos todos os dias e que não é possível passar um dia sem pecar, porque nós pecamos até nos pensamentos. E não, meu amigo, nós não pecamos todos os dias, nós não devemos pecar todos os dias. Se você é um cristão e está pecando todos os dias, você precisa parar imediatamente e refletir sobre o que está acontecendo. Primeiro a gente vai puxar um pensamento racional aqui, depois a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas vamos parar para pensar. O pecado é algo gravíssimo aos olhos de Deus, mesmo na nova aliança. Mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, o pecado continua sendo algo muito grave. O pecado é como uma traição aos olhos de Deus. Então nós vamos achar normal trair a Deus todos os dias? É óbvio que não. Quando a gente olha até mesmo o que o Novo Testamento fala sobre o pecado, a gente entende que o pecado é algo que ainda continua gravíssimo e que na vida do cristão deve ser um acidente esporádico, algo que acontece raramente, e isso só porque é impossível passar uma vida inteira sem pecar. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O próprio texto deixa muito claro que o cristão genuíno não vive pecando. Como que a gente vai falar que é normal pecar todos os dias? E pior,
Como a gente vai falar que é impossível passar um dia sem pecar? Mas tem um texto da Bíblia que é ainda mais claro sobre isso, que é 1 João 2, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E nesse texto aqui, João já está pressupondo que o estilo de vida do cristão vai ser a ausência de pecado. Tanto é que ele diz: e se alguém pecar? Ou seja, caso aconteça de você cair em pecado. O padrão esperado da vida cristã é não pecar, é ausência de pecado. E meus irmãos, quando foi que nós saímos de o padrão esperado do cristão é ausência de pecado para é normal pecar todos os dias e é impossível viver um dia sem pecar? Vocês percebem que essas duas ideias são completamente antagônicas? Enquanto a Bíblia está tratando o pecado na vida do cristão como um acidente, uma possibilidade, nós muitas vezes estamos tratando como estilo de vida, algo do cotidiano, e muitas vezes nós até ensinamos errado para as outras pessoas. E é claro que em algum momento das nossas vidas pode acontecer da gente estar caindo todos os dias, só que é importante a gente entender que isso não agrada a Deus e que a gente precisa se aproximar de Deus para mudar isso o quanto antes. A terceira mentira que a gente aprende errado é que quando a gente morre, a gente passa um tempo se purificando dos nossos pecados para depois finalmente ir para o céu. E cara, isso daqui é terrivelmente contraditório ao que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa mais do que claro que a purificação na vida do cristão acontece nessa vida pela obra completa de Jesus, e que após a morte, o destino de todo ser humano é imediato. Hebreus 9:27 diz assim: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu acho esse texto aqui muito importante porque ele refuta o purgatório em dois pontos diferentes. Primeiro, ao afirmar que depois da morte o homem enfrenta o juízo e não o processo de purificação. Segundo, ao declarar que é Cristo quem tira os nossos pecados e não qualquer estado ou lugar intermediário. Sem contar o texto mais claro da Bíblia que refuta o purgatório, que é Lucas 23:42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Se o purgatório é real, por que Jesus não disse: ainda hoje estarás comigo no purgatório? Eu quero falar sinceramente com você, porque isso aqui é algo que é ensinado no catolicismo. E meu caro amigo católico, não é uma, não são duas, não são três doutrinas do catolicismo que contradizem a Bíblia. São inúmeras, são diversas. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, busque uma igreja que submeta a sua doutrina à Escritura e não tente fazer o contrário. Não frequente uma igreja que tenta submeter a Escritura à sua doutrina, como é o caso aqui, onde o texto diz algo de forma totalmente clara, mas infelizmente o catolicismo diz que deveria ter uma vírgula aqui, que deveria ser lido de tal forma. O catolicismo tenta deturpar a Bíblia, tenta submeter a Bíblia à sua doutrina. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se afaste dessas igrejas que contradizem as Escrituras e que tentam submeter as Escrituras à sua doutrina. A quarta mentira que nós aprendemos errado é que se a gente ofertar, Deus vai nos abençoar. E já começa totalmente errado quando a gente oferta com o pensamento de dar algo para receber em troca e não ofertar por amor e por gratidão. Ou seja, a gente pensa: vou mandar vintão aqui, que aí Deus já me manda duzentão de volta. Já é um lucro de 1000%, levei vantagem. E sim, Deus pode nos abençoar e nos abençoa muitas vezes, mas também pode não nos abençoar e muitas vezes não nos abençoa. Se Deus obrigatoriamente nos abençoa quando a gente oferta, por que é que Jesus e os apóstolos tiveram uma vida financeira tão difícil e passaram dificuldades não só financeiramente, mas até em todas as demais áreas? O próprio Jesus deixa claro que ele não tinha lugar para dormir. Paulo diz em 1 Coríntios 4:11: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamo-nos a escória da terra, o lixo do mundo. E cara, olha quão pesado é esse texto. Olha o nível de dificuldade que os apóstolos passaram e até que Jesus passou. Será que eles passaram por tudo isso porque eles não eram dizimistas e ofertantes fiéis?
ou porque ofertar e dizimar não é barganhar com Deus e a gente deve fazer isso por amor. Segundo aos Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós ofertamos por amor a Deus e por amor à obra de Deus, e não esperando receber algo em troca. E isso é o que nós temos estabelecido na nova aliança. De fato, existem muitos versículos da Bíblia que falam sobre ofertar, dizimar para ser abençoado de volta. Mas todos esses versículos, se a gente for olhar o contexto, eles foram feitos para uma nação específica, que é Israel, para uma aliança específica, que é a aliança antiga, e nós estamos na nova, e em um sistema econômico teocrático, terras, colheitas, templo, sacerdócio levítico. A quinta mentira e a última, que eu acredito que é mais normal a gente ver isso na internet, pelo menos é o que eu vejo, que inclusive já atrapalhou a vida espiritual de muitas pessoas, é a de que nós devemos analisar a nossa consciência. Se ela não nos acusa, é um sinal verde. Se eu me sinto em paz com algo, é porque é de Deus. E cara, absolutamente não. Já vamos iniciar vendo o que diz Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E meu amigo, eu preciso te dizer que é totalmente estar em paz, com a consciência tranquilíssima, mesmo fazendo algo que Deus abomina. E eu estou citando o pecado aqui porque essa frase de que eu estou em paz geralmente é utilizada para pessoas que estão cometendo uma atitude pecaminosa e estão tentando dizer que estão bem com isso, ou seja, não é pecado para elas. Não existe essa questão de que se sua mente não acusa é porque não é pecado. Isso é uma mentira que contradiz a Bíblia. E é por esse motivo que o que deve guiar nossa vida sempre, as nossas decisões, é a Bíblia. Porque ela é imutável e é a palavra de Deus. Ela não é enganosa como o nosso coração. Então sempre que você tiver qualquer dúvida se algo é pecado, não analise a sua consciência. Analise o que a Escritura diz sobre isso. E bom, você pode clicar aí na minha foto, no meu canal, para dar uma olhada nos demais vídeos. Não esquece de clicar em inscrever-se, tocar no sino e ativar a opção todas.